Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E será que é possível ganhar mais de 1% ao mês de dividendos só com os fundos imobiliários? Então eu te digo que é possível sim, e nesse vídeo de hoje aqui a gente vai ver se isso faz sentido, né? Inclusive eu vou usar como exemplo um fundo imobiliário que ele está pagando 1,43% em média ao mês durante os últimos 12 meses. Será que faz sentido ter esse fundo imobiliário? Eu vou dar a minha opinião, mas quero saber a sua também. Já deixa aqui nos comentários. Você investe nesse fundo? Ele se chama HCTR11. Se você investe, deixa aí a sua opinião sobre ele. E se você não investe, fala para mim qual que é o fundo imobiliário de papel que você mais gosta, tá? Deixa aí nos comentários, vamos interagir um pouquinho. E também quero falar com vocês sobre essa alta da taxa Selic. Será que vai impactar os fundos imobiliários? Estou vendo muita gente preocupada. E olha só, na minha opinião, eu acho que até o efeito contrário, tá? Eu acho que é uma oportunidade a mais de comprar, beleza? Mas eu vou explicar essa minha posição aqui ao longo do vídeo, tenho certeza que você vai gostar e fica comigo aqui até o final do vídeo então. Bom, galera, primeira coisa importantíssima, né? Aumento da taxa Selic, existe essa correlação com os fundos imobiliários, e aí, será que não está mais interessante? Muito pelo contrário, tá? Eu acho que a gente tem que se balizar quando a gente investe em imóveis, em fundos imobiliários, pela inflação e não pela taxa Selic, tá? Eu já explico isso para vocês agora. O importante é a gente entender o seguinte, que normalmente, quando a taxa Selic sobe, a inflação também sobe, tá? Então, fazendo esse desenho claro aqui para vocês, o que acontece? O Banco Central, lá na reunião do Copom, só vai aumentando a taxa Selic. Nesse momento que eu gravo o vídeo, ela está 6,25% ao ano. A previsão é 8%, mais ou menos, né? Pelo menos a expectativa do mercado, ao final de 2021. E por que que isso acontece? Porque a inflação aumentou, tá? Então já entenda isso desde o começo, tá? Só há aumento da Selic se houver aumento da inflação. O que é a inflação? Inflação é o aumento dos preços, né? Então aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do tomate, aumentou o preço do pastel na feira, aumentou o preço de tudo. E isso pode ser ocasionado por vários motivos, né? Um deles é simplesmente porque as pessoas estão comprando mais determinados itens e aí o preço desses itens sobe. Não é exatamente o que está acontecendo agora, porque o que aconteceu foi um pouco de uma distorção de mercado mesmo, muito provocado pela crise na pandemia, né? Então, dólar aumentou muito, de R$ 4 foi para 6, isso encarece muita matéria-prima, né? Então, isso acaba provocando até escassez de produtos e aí vai aumentando o preço, né? Então, vários motivos que provocam o aumento da inflação em países emergentes como o Brasil. É pior ainda esse efeito, né? A gente fica mais suscetível aos problemas da economia. Enfim, a inflação aumentou. Fato é esse, você deve ter percebido que o preço de tudo está mais caro. Aí o que acontece? O Banco Central ele precisa elevar a taxa Selic para controlar esse aumento da inflação, né? Porque o aumento da inflação é muito perigoso, né? Tanto para as pessoas mais ricas quanto para as pessoas mais pobres, fica mais difícil comprar as coisas, né? Então é bem complexo. Aí aumenta-se a taxa Selic para diminuir esse valor do dinheiro no tempo, digamos assim, né? E você acaba até desestimulando um pouco a economia para controlar essa inflação alta. Beleza, então esse é um movimento acertado, na minha opinião, lá do Banco Central, né? Então ele está aumentando essa taxa Selic justamente para... É um efeito meio de médio prazo, né? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, a gente vai começar a ver uma inflação um pouquinho mais controlada, tá? Então esse desenho aqui também vai ajudar a gente a entender por que que esses fundos imobiliários de papéis, por exemplo, pagaram tantos dividendos nos últimos meses, no último ano, e talvez não continuem pagando. Mas a gente vai conversar sobre isso. O importante é a gente entender que a preocupação, né, do investidor tem que ser a inflação, tá? E quando a gente fala de fundos imobiliários, essa correlação a gente tem que pensar o seguinte, é sempre com a inflação e não com a taxa Selic, tá? Então a gente vê muito claramente, a taxa Selic aumentou, aí o investidor do fundo imobiliário fica preocupado. Mas não é essa a questão, não é a Selic que preocupa, é a inflação que preocupa. Ok, que a inflação e a Selic costumam andar meio juntas, mas a gente precisa sempre olhar para a inflação. E por que que agora é uma boa oportunidade de investimentos? Você vai entender claramente que eu vou compartilhar minha tela aqui, que o grande ponto é esse gráfico aqui, que é a performance do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, e a NTN-B, que é um tesouro IPCA, que vence em 2035, tá? Então é a inflação. Olha só, acompanha o raciocínio aqui comigo. Nesse exato momento, a média da performance aqui dos fundos imobiliários está 9,04 acima da inflação, tá? Sendo que a NTN-B seria esse tesouro IPCA, que é a inflação,
está 4,72 acima da inflação, tá? Então, esse spread, essa diferença aqui, ela está muito alta. Se a gente vê historicamente, agora em 2021 está mais interessante investir em fundos imobiliários do que em 2018, né? Porque essa diferença aqui estava bem curta, né? O que isso quer dizer? Um fundo imobiliário, ele tem contratos de aluguel com imóveis, né? E esses contratos, eles são reajustados pelos índices de inflação, né? Normalmente ou IPCA ou IGPM. E aí, isso quer dizer que um investidor de fundo imobiliário, ele fica protegido da inflação. Mesmo que não tenha essa alteração no contrato todos os meses, vai ter esse reajuste todo ano. Entende? Então, quando a gente pensa em fundos imobiliários, a gente tem que comparar com um título que renda inflação e não que renda Selic. Por isso essa comparação com o Tesouro IPCA 2035, tá bom? Então, enquanto um Tesouro IPCA está pagando mais ou menos 4,7, um fundo imobiliário paga aí quase 9. Então, a gente pode entender que está interessante sim investir em fundos imobiliários. E por quê? Isso daqui a gente chama de um prêmio de risco. Quando você investe em um fundo imobiliário, você está investindo em renda variável. Num Tesouro IPCA é renda fixa. Então eu só vou investir num fundo imobiliário ou qualquer ativo de renda variável se eu tiver um potencial de ganhar mais, que é o que a gente está vendo claramente nesse momento, tá? Então acho sim que a gente está num cenário de oportunidades dos fundos imobiliários e também, além dos reajustes dos aluguéis, a gente vê que muito fundo imobiliário, principalmente os de papéis, né, que eles estão praticamente dominando a nossa bolsa de valores ultimamente, tem muito fundo de papel, eles ganham mais, né, com o aumento do IGPM, com o aumento do IPCA. E é isso que eu vou te mostrar agora. Colocando aqui no ranking dos fundos imobiliários mais negociados aí dos últimos tempos, olha quem está em primeiro lugar, ó, o HCTR11. Vou falar um pouquinho sobre ele hoje, mas olha quantos fundos de papel, né? O IRDM, o CPTS, o KNP, KNCR11, tá? Então a gente está vendo muito a procura por fundos imobiliários, né? Mais uma vez, coloca aí nos comentários qual o seu fundo de papel preferido, tá? Eu quero fazer agora esse comparativo entre o HCTR e o KNCR, tá? Para a gente entender um negócio muito claro, tá? Por exemplo, eu particularmente não invisto no HCTR11, mesmo que ele tenha um dividendo bem alto aí de 1,43% ao mês em média, né? Que é bem alto, muito alto mesmo, né? Mais de 1% só com os dividendos, livre de imposto de renda, acho que é bem alto mesmo, né? Mas eu não invisto nesse fundo imobiliário, aí é uma opinião minha, né? Porque eu acho ele muito arriscado. E isso você deve tomar a sua decisão de investimentos, né? Mas o que eu posso falar com certeza aqui é que você tem que investir naquilo que você acredita. E você precisa conhecer por dentro esse fundo que você investe. Não é só, você não pode só olhar ali, tá pagando dividendo alto, vou comprar. Por quê? Tem um risco embutido. Quer dizer que vai dar algum problema? Não necessariamente, tá? Você só precisa adequar ao risco daquilo que você investe. Lembre-se, não é um código que fica piscando na tela do seu home broker, tá? É um fundo imobiliário. Você está comprando ativos imobiliários, tá? Você precisa estar confortável com ele ou não. Dito isso, vamos explicar um pouquinho qual que é essa grande diferença. O que é um fundo imobiliário mais arriscado, né? E o que é um fundo imobiliário mais seguro. Aqui se acostume com um termo que a gente costuma falar muito que se chama High Yield e High Grade. O que é isso? High Yield é um fundo como o HCTR que tem o dividendo bem alto. Só que concorda comigo que tudo que tiver maior retorno tem que ter mais risco? É assim que funcionam os investimentos, é assim que funciona a economia. E aí eu vou mostrar claramente. Aqui, para você ver, eu peguei o relatório gerencial. Vamos pegar primeiro aqui do HCTR. Eu quero ir direto para os imóveis, né? Vamos para os imóveis e depois a gente pode falar mais alguma coisa. Por quê? Tem que lembrar o que está por dentro desse fundo. Então, a maior parte são CRIs, né? E esses CRIs são contratos que têm como garantia alguns imóveis. São recebíveis, tá? No fim das contas, sempre tem algum emissor desses CRIs e vai ter algum imóvel nele. Quer ver só? Vamos colocar algum exemplo claro aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. O CRI AC Lima. Então, ele é um CRI que ele paga IGPM mais 16% ao ano, ou seja, é muito, muito caro. E aqui pela foto a gente já vê que deve ser alguma coisa que está em construção, né, lá em Caruaru, em Pernambuco. E olha só, mais um detalhe importante, o rating, né, dessa companhia, essa AC Lima, é BB-, ou seja, dentro do rating, né, das classificações de risco, tudo que for A, e quanto mais A tiver, se for AAA, por exemplo, 3As, é muito seguro.
Agora, se é BB menos, já não é tão seguro assim. Ou seja, qual que seria um risco? É algum tipo de risco de calote, né, dos inquilinos desse imóvel aqui, ou mesmo dessa empresa, ela não ter saúde financeira para honrar esse compromisso no longo prazo. Né? Mas vamos pegar mais algumas, ó. Esse fundo imobiliário aqui, o HCTR, tem muito dessa parte aqui de resorts e também loteamentos, muita coisa multipropriedade, ou seja, muitos inquilinos, e aí a gente já pode ver que algumas coisas já estão até com inadimplência, né? Esse aqui, por exemplo, já tem uma inadimplência de 0,6, tá? Vamos ver mais alguns, ó. Vou descer um pouquinho mais para ver. Por exemplo, tem um aqui em Búzios, né? Poxa, um terreno excelente, né? Lá na praia, ok? Mas ó, já está com uma inadimplência de 12%, tá? Então é um rendimento muito alto. Olha aqui, ó, IPCA mais 14,5%. Por isso que nos últimos anos, aí, nos últimos meses, está rendendo tanto. O IPCA não está lá nas alturas? O IGPM não está lá nas alturas? Então, esses fundos aqui que têm contratos atrelados a esses índices vão pagar mais. Então, ok, o HCTR está pagando muito bem nesses últimos meses, mas aqui a gente tem duas preocupações. Primeiro, o IGPM e o IPCA daqui para frente vai começar a diminuir, porque a Selic aumentou. Então, esse dividendo ele vai cair. Tá? Segundo ponto, se essa inadimplência desses imóveis aqui continuarem aumentando, isso daí pode dar algum calote, e isso daí vai acabar caindo o dividendo, né, desse fundo imobiliário. Então, assim, é um risco maior. Por que paga mais? Porque tem mais risco, né? A gente vê o histórico aqui do HCTR, sei lá, ele tem mais ou menos 2, 3 anos, está desempenhando um bom trabalho nesse tempo todo, mas não quer dizer que vai continuar entregando tanto assim no futuro, né? Eu acho que eles são um fundo que eles estão crescendo muito, eles já são, sei lá, tá entre os 20 maiores fundos do Brasil e eles têm essa ideia de crescer cada vez mais, só que eu acho que agora eles vão ter que começar a ajustar um pouco esse portfólio, porque ele está muito arriscado, né, na minha visão. Acho até que pode até ter sido uma estratégia, né? De repente eles quiseram entregar uma rentabilidade bem alta para ficarem conhecidos e de repente agora, com um patrimônio grande que eles têm, eles começam a readequar, pegar algum tipo de fundo, algum tipo de CRI, né, um pouquinho menos arriscado. Quer ver só? Vamos comparar agora com o KNCR, né, porque é um grande fundo de papel da Bolsa, 3,88, talvez seja o maior fundo da Bolsa Brasileira de high grade, ou seja, desses investimentos mais seguros, e você vai ver aqui, só pelos nomes você já vai entender. Vamos até dar um zoom aqui, ó. A gente está falando, ó, olha os emissores, JHSF, MRV, Exetec, Allianz Sonai, BR Malls, ou seja, só essas instituições, esses emissores high grade, ou seja, que tem uma garantia maior, né? O rating delas é muito grande. Então, a chance dessas instituições honrarem o compromisso é muito maior. Por isso, a rentabilidade desse fundo aqui vai ser menor. Você entende que existe essa diferença? Tá? Então, você tem que investir naquele fundo que você acredita. Tá? Se você acha que o HCTR, dentro daqueles imóveis, dentro daquela estratégia de multipropriedades, faz sentido, é mais arriscado, mas paga mais. O risco, tem algum tipo de calote e isso diminuir. Ou então você fica nesse daqui, tranquilo, sossegado, porque as garantias são muito maiores. A lição, na verdade, entenda qual é o fundo imobiliário que você está comprando, tá bom? Na verdade, você pode até ter os dois na sua carteira, por que não? Não é? Se você tiver 5, 6, 10 fundos na sua carteira, você pode diversificar entre os mais arriscados e os menos. Agora, o que você não pode fazer é colocar todo o seu dinheiro num ativo muito arriscado sem saber que ele é arriscado. Tá bom? Acho que essa é a grande lição aqui do vídeo de hoje. Você gosta de fundos imobiliários? Já se inscreve aqui no canal, então. São 3 vídeos por semana. A gente vai colocar aqui na tela outros vídeos para você acompanhar, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.